Continuando, capítulo 8 do Ernest Hemingway, Paris é uma festa, a fome como boa disciplina. Se você não se alimentar bem em Paris, terá sempre uma fome danada, pois todas as padarias exibem coisas maravilhosas em suas vitrinas, e muitas pessoas comem ao ar livre, em mesas na calçada, de modo que por toda parte se vê comida ou se sente o seu cheiro. Se você abandonou o jornalismo e ninguém nos Estados Unidos se interessa em publicar o que você está escrevendo, se é obrigado a mentir em casa, explicando que já almoçou com alguém, o melhor que tem a fazer é passear nos jardins do Luxembourg, onde não se vê nem se sente cheiro de comida. Desde a Place de l'Observatoire até a Rue de Vaugirard. Poderá sempre entrar no Museu de Luxembourg, onde todos os quadros ficam mais vivos, mais claros e mais belos quando se está com a barriga vazia, roído de fome. Aprendi a compreender Cézanne muito melhor, a entender realmente como é que ele pintava suas paisagens quando estava faminto. Costumava perguntar a mim mesmo se ele também tinha passado fome quando pintava, mas imaginava que talvez apenas se tivesse esquecido de comer. Era um daqueles pensamentos doentios, mas brilhantes que nos ocorrem quando estamos com falta de sono ou de comida. Mais tarde, bem mais tarde, concluí que Cézanne provavelmente passara fome, mas de maneira diferente. Depois de ter saído do Luxembourg, você poderia andar pela estreita Rue Ferrou até a Place Saint-Sulpice, sem ver restaurante algum, somente a praça silenciosa, com seus bancos e suas árvores. Havia uma fonte com leões, e pombos andavam nas calçadas ou pousavam nas estátuas dos bispos. No lado norte da praça ficavam a igreja e as lojas que vendiam objetos religiosos e paramentos. Para além da praça é que não podia prosseguir em direção ao rio sem passar por lojas que vendiam frutas, legumes, vinhos ou por padarias e confeitarias. Mas escolhendo cuidadosamente o caminho, conseguiria avançar pela direita, ao redor da igreja de pedra, cinzenta e branca, chegar à Rue de l'Odéon e virar de novo à direita, em direção à livraria de Sylvia Beach, sem encontrar muitos lugares onde se vendessem coisas de comer. A Rue de l'Odéon era desprovida de restaurantes, até chegar à praça, onde havia 3. Quando você chegasse à Rue de l'Odéon, número 12, a fome estaria contida, mas, por outro lado, todos os seus sentidos estariam aguçados. As fotografias lhe pareceriam diferentes, e você descobriria livros que nunca tinha visto antes. Você está mais magro, Hemingway, disse Sylvia. Está se alimentando bem? Claro que sim. O que é que comeu no almoço? Apesar das cólicas, eu diria, ainda não almocei. Agora é que estou indo para casa. Às 3 da tarde? Não sabia que era tão tarde assim. Adrienne disse outro dia que gostaria que você e Hadley fossem jantar com ela. Convidaríamos Fargue também. Você gosta de Fargue, não gosta? Ou Larbaud. Você gosta dele. Sei que gosta dele. Ou qualquer outro de quem você realmente goste. Você falará com Hadley? Sei que ela adorará aceitar esse convite. Eu lhe enviarei um telegrama para combinar tudo. Quanto a você, Hemingway, não trabalhe tanto, pois não está se alimentando adequadamente. Cuidarei disso. Vá logo para casa antes que seja tarde demais para o almoço. Guarda um almoço para mim. Comida fria também faz mal, como um bom almoço quente. Chegou alguma carta para mim?
Acho que não, mas deixe-me ver. Foi ver e encontrou um recado. Levantou os olhos, satisfeita, e depois abriu uma porta da sua escrivaninha, que estava fechada à chave. Isso chegou enquanto eu estava fora, disse ela. Era uma carta e dava a impressão de conter dinheiro. Vedakop, disse Silvia. Deve vir do Der Kerschnitt, disse eu. Você esteve com Vedakop? Não, mas ele passou por aqui com George. Ele falará com você, não se preocupe. Talvez quisesse primeiro pagar o que lhe deve. São esses 600 francos e diz que receberei mais. Foi ótimo você ter me lembrado da correspondência. Meus parabéns, doutor Sabe-Tudo. É realmente muito engraçado que a Alemanha seja o único lugar onde possa vender alguma coisa. A Vedakop e ao Frankfurter Zeitung. É mesmo, mas não se aborreça. Você pode vender alguns contos ao Ford, disse ela para me provocar. A 30 francos a página. Faça os cálculos. Um conto a cada 3 meses, do Transatlantic. Um conto de 5 páginas dá 150 francos por trimestre. São 600 francos por ano. Mas, Hemingway, não se preocupe com o que lhe rendem agora. O essencial é você poder escrevê-los. Sei, posso escrevê-los, mas ninguém os comprará. Não tem entrado dinheiro algum desde que abandonei o jornalismo. Estou certa de que conseguirá colocá-los. Você não acaba de receber esse dinheiro? Desculpe-me, Silvia. Perdoe-me por falar nos meus problemas. Desculpá-lo de quê? Fale sempre disso ou do assunto que quiser. Você não sabe que todos os escritores sempre falam das suas dificuldades? Mas prometa-me que não se preocupará demais e comerá bastante. Prometo. Então vá para casa agora e almoce. Lá fora, na Rue de l'Odéon, fiquei desgostoso comigo mesmo por ter me queixado. Estava levando a vida que escolhera e acabara de proceder estupidamente. Deveria ter comprado e comido um bom pedaço de pão em vez de ter pulado uma refeição. Podia sentir na boca o gosto adorável da casca torrada, mas fica-se com a garganta seca se não se tem alguma coisa para beber. Seu poltrão de uma figura, seu santarrão, seu falso mártir, disse para mim mesmo. Você abandonou o jornalismo por sua própria decisão. Você tem crédito e Silvia lhe teria emprestado algum dinheiro. Ela já o fez tantas vezes. Mas eu mesmo me respondia. Não há dúvidas. Comece a fraquejar agora que num instante você se entrega por um nada qualquer. Ter fome é uma coisa sadia, e os quadros até parecem melhores quando você está faminto. Por outro lado, comer é maravilhoso também, e você sabe onde é que vai comer agora mesmo? Pois é no Lips que você vai comer e beber também. Foi um pulo até o Lips, e cada lugar que meu estômago notava, com a mesma rapidez com que meus olhos ou meu nariz, acrescentava redobrado prazer a meus passos. Havia poucas pessoas na brasserie, e quando me sentei no banco junto à parede, com o espelho atrás de mim e uma mesa em frente, e o garçom perguntou se queria cerveja, pedi logo uma distinguée, a grande caneca de 1 litro, acompanhada de salada de batata. A cerveja estava geladíssima e maravilhosa. As pomme à l'huile estavam frescas, temperadas, com um molho divino e um azeite delicioso. Pulverizei pimenta do reino sobre as batatas e molhei o pão no azeite. Depois do primeiro grande gole de cerveja, bebi e comi muito lentamente. Quando acabei de comer as pomme à l'huile, pedi outro prato ao garçom e serve-la. Eram salsichas parecidas com uma grossa e larga Frankfurter, cortadas em 2 e cobertas com um molho de mostarda especial. Enxuguei com o pão todo o azeite e todo o molho e bebi a cerveja lentamente, até ela começar a aquecer-se. Depois acabei-a e pedi uma demi, que vi retirarem do barril. Parecia mais gelada que a distinguée e bebi metade dela. Não,
Eu ainda não me havia preocupado seriamente, pensei. Sabia que meus contos eram bons e alguém os publicaria finalmente nos Estados Unidos. Quando abandonei o trabalho jornalístico, tinha certeza de que os contos seriam publicados, mas todos os que enviava eram devolvidos. O que me tornou tão confiante foi o fato de Edward O'Brien ter incluído o conto Meu Velho na antologia Os Melhores Contos e ter dedicado o volume daquele ano a mim. Ri-me disso e bebi mais cerveja. O conto não havia sido publicado em revista alguma, e O'Brien rompera todas as normas, incluindo-o no livro. Ri outra vez, e o garçom olhou para mim. Tinha graça porque, além do mais, ele escrevera meu nome errado. Era um dos contos que me haviam sobrado quando tudo que tinha escrito até então fora roubado da maleta de Hadley em plena Gare de Lyon, no momento em que ela embarcava para Lausanne, levando-me de surpresa todos os meus manuscritos, a fim de que eu pudesse trabalhar nele em nossas férias nas montanhas. Hadley colocara na maleta os originais, as cópias datilografadas e os carbonos, tudo em pastas de papel. O único motivo de eu ainda ter esse conto em meu poder foi Lincoln Stephens tê-lo enviado a um editor, que o devolveu. Estava em trânsito quando tudo mais foi roubado. O outro conto que me restava intitulava-se Lá em Michigan, escrito antes de Miss Stein ter vindo ao nosso apartamento. Nunca me dera o trabalho de enviá-lo, porque ela o considerava inacrochable. Tinha ficado esquecido numa gaveta qualquer. Assim, depois que deixamos Lausanne e descemos para a Itália, só pude mostrar a O'Brien o conto sobre corridas. Ele era um homem gentil, tímido, pálido, de olhos azul claros e ralos cabelos lisos que ele mesmo cortava. Nessa época, morava como pensionista num mosteiro acima de Rapallo. Foram dias difíceis, pois eu não acreditava que pudesse escrever mais nada. Mostrei-lhe o conto como uma curiosidade, assim como quem mostrasse a bússola de um navio que tivesse desaparecido de maneira inconcebível, ou como quem apanhasse o próprio pé, ainda calçado, e fizesse alguma brincadeira a respeito de ele ter sido amputado num desastre. Quando O'Brien leu o conto, vi que ele ficou ainda mais arrasado que eu. Nunca tinha visto alguém tão infeliz por outro motivo que não fosse a morte, ou um sofrimento insuportável, exceto Hadley, quando me contou o que lhe acontecera. Ela chorava, chorava e nem podia falar. Disse-lhe que fosse qual fosse a coisa terrível que lhe tivesse acontecido, nada poderia ser tão ruim assim, e que não tinha importância. Não queria que se aborrecesse. Daríamos um jeito. Por fim, acabou me contando. Não acreditei que ela tivesse trazido as cópias também. Arranjei alguém para me substituir no trabalho jornalístico que me dava então bom dinheiro e tomei o trem para Paris. Infelizmente, tudo era verdade mesmo, e me lembro do que fiz naquela noite, depois de entrar no apartamento e verificar que era verdade. Mas isso já pertencia ao passado. Tinha que me ensinar a não cultivar as tragédias. Disse a O'Brien, portanto, que não se incomodasse. Talvez tivesse sido bom para mim perder os primeiros trabalhos. Disse-lhe todas aquelas mentiras que se usa para levantar o moral das tropas. Começaria a escrever outros contos, afirmei-lhe. E ao dizer isso, mentindo para que ele não se sentisse tão desolado, senti que era mesmo verdade. Sentado ali no Lips, comecei a pensar na primeira vez em que fui de novo capaz de escrever um conto, após ter perdido tudo. Foi em Cortina d'Ampezzo, quando voltei para junto de Hadley, depois de ter interrompido o esqui de primavera para ir, por ordem do jornal, ao Vale do Reno e ao Ruhr. Era um conto muito simples, intitulado Fora da Temporada, e eu omitira o final lógico, que seria o suicídio do velho por enforcamento. Fizera isso com base na minha nova teoria, de que sempre se pode omitir qualquer coisa de um conto, desde que se saiba por que se omitiu, e a parte omitida reforce a narrativa, fazendo com que os leitores sintam alguma coisa
além daquilo que entenderam. Pois bem, pensei comigo, agora eu os escrevo de tal maneira que os leitores já não os entendem. Não pode haver muita dúvida a esse respeito. Não admira, pois, que ninguém os queira comprar. Mas acabarão por entender do mesmo modo como aceitam as novas escolas de pintura. É uma questão de tempo e exige autoconfiança. É preciso que uma pessoa se cuide melhor quando tende a economizar na comida, para que não fique pensando demasiado nisso. A fome é uma boa disciplina e você aprende com ela. E enquanto os outros não compreenderem isso, você está na frente deles. Não há dúvida, pensava eu. Estou tão adiante deles agora que nem me posso permitir comer regularmente. Mas até que não seria mal se me compreendessem um pouquinho. Sabia que tinha que escrever um romance, mas parecia-me uma tarefa impossível àquela altura, pois era com grande dificuldade que escrevia parágrafos que no máximo seriam a essência daquilo que constitui um romance. Era necessário escrever contos mais longos agora, como treinamento para corridas de fundo. Na experiência inicial, uma novela que sumiu com a mala roubada da Gare de Lyon, eu ainda possuía a lírica facilidade da infância, que era tão perecível e enganosa quanto a da mocidade. Provavelmente foi bom que eu a tivesse perdido, mas sentia a obrigação de escrever um romance. Eu resistiria o quanto pudesse, até chegar o momento inevitável. Estaria perdido se tivesse de escrevê-lo apenas para que pudéssemos comer regularmente. Quando chegasse o momento de escrevê-lo, seria então a única tarefa a executar e não haveria alternativa. Que a pressão fosse subindo. Enquanto isso, eu escreveria um conto longo sobre aquilo que conhecesse melhor. A essa altura de meus pensamentos, já tinha pago a conta, saído do Lips, virado à direita e cruzado a Rue de Rennes, evitando passar pelo Domagot para tomar um café, e subi a Rue Bonaparte, o mais curto caminho para casa. Haveria algum assunto que eu conhecia melhor sobre o qual já não tivesse escrito e perdido um conto? O que eu conhecia realmente que mais me interessava? Não me ocorria qualquer escolha. Apenas a escolha das ruas que me levassem o mais rapidamente ao local onde trabalhava. Avancei pela Bonaparte até a Guinemer. Entrei depois na Rue d'Assas e segui pela Rue Notre-Dame-des-Champs, até chegar ao Closelie de Lilas. Sentei-me a um canto, com a luz da tarde dando-me sobre o ombro, e passei a escrever no caderno de notas. O garçom trouxe-me um café crème. Bebi metade dele, quando esfriou um pouco, e esqueci-o na mesa enquanto escrevia. Quando parei de escrever, não quis afastar-me da lembrança do rio, onde podia ver trutas, no remanso das águas, cuja superfície entumecia contra a resistência dos pilares de madeira das pontes. O conto era a respeito do após-guerra, mas a guerra não entrava nele. Mas na manhã seguinte, o rio estaria lá à minha espera, assim como os campos e tudo o que iria acontecer. Tinha vida pela frente, para ir fazendo isso a cada dia. Nada mais me importava. Tinha no bolso o dinheiro vindo da Alemanha, de maneira que não havia problemas. Quando acabasse, outro dinheiro viria. Tudo o que tinha de fazer agora era aguentar firme e estar bom da cabeça até de manhã, quando recomeçaria a trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo capítulo.